dúvida ainda se vou... Tem um pouquinho de azevém nele, né? Então tem um pouquinho de folha larga também. Eu acho que vou usar um glifosato com... Excelente. Não, estou pensando em usar um glifosato com 2,4-D. Se sobrar alguma coisa, eu tenho tempo. Do 2,4-D não dá para deixar para cima da hora, né? É verdade. Não, ficou bom. Tá tendo bastante problema. Quem tem, às vezes, tinha uma área que deixou parado e passou só glifosato e plantou milho. Isso aí Mas tem umas áreas complicadas. É bem complicado, não dá para fazer. Não. Porque essas áreas aí que tem bastante azevém, tem que colocar graminicida. E não dá para continuar às vezes só com trigo, né? Tem que fazer uma rotação aí no meio, mudar. Ou trabalhar com pré-emergente. Hoje. Eu até estou pensando, talvez, dependendo da situação, que o Jim vai bem, né? Muito bem. Muito bem. É bacana. Porque tem um problema lá, sabe, que tem bastante equinocoa, capim arroz. Capim arroz. E ele pega bem? O equinocoa não está pegando direito já o glifosato. Vixe. No começo pegava, agora já está. Como é que pode, né? As gramíneas são... Tá funcionando tudo certo? Quanto... Que hora que... Exatamente 20 horas. Beleza. Podemos então estar iniciando? Boa noite, pessoal. Vamos começar aí a nossa live. Um bate-papo aí hoje à noite, aí bem tranquilo. Então, convidar já o pessoal que está entrando para acompanhar. Vai ser um bate-papo bem interessante, bastante novidade aí sobre os assuntos, mais voltado para a parte nutricional aí da cultura da cebola, que se estende também para as outras culturas. Então, já para nós começar a se apresentar, primeiro vou apresentar o Alan. Hoje o Christian, ele teve um compromisso particular, não pôde estar presente. Então, eu fiz o convite aí para o Alan, é engenheiro agrônomo e trabalha com nós, e vai estar aí junto participando aí do bate-papo. E temos também aqui nosso convidado aí, o Claudinei Kurtz. Agradecer, né, desde sempre muito prestativo aí para tudo que a gente precisou, dúvidas que a gente tira no dia a dia. E vou passar a palavra aí para o Claudinei para se apresentar aí para o pessoal, contar um pouquinho da tua história aí. Muita gente às vezes ainda não conhece, às vezes tem muita gente de outras regiões que assiste, que acompanha, que compra na Leão também. Então, passo a palavra aí para ti, Claudinei. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Ramon, né, e toda a equipe aí da Leão Agropecuária, né, pelo convite. A gente sempre tem buscado atender os convites, né, independente de se seja pessoas da área comercial, seja grupo de produtores, a gente sempre tem atendido, né. E me apresentar, então, meu nome é Claudinei Kurtz, sou engenheiro agrônomo. Sou funcionário da IPAGRE, sou pesquisador da IPAGRE, né, e trabalho na área de pesquisa na área de fertilidade do solo e nutrição de plantas, né, mais especificamente, né, com a cultura da cebola. Então, eu trabalho desde 2002 na IPAGRE, mas na área de pesquisa desde 2008, onde a gente tem, né, buscado aí, aprofundar um pouco, né, trazer resultados aí. A gente tem várias publicações onde a gente busca melhorar, né, a cada dia, trazendo resultado para que o produtor, para que nossos técnicos sejam cada vez mais munidos de informação para produzir melhor, produzir mais, produzir qualidade e, sempre que possível, né, com baixo custo. Então, a gente vai estar à disposição aí, Ramon, né, para as várias questões, tanto que o Alan e o Ramon vão fazer para mim, quanto, né, as pessoas, o público que vai estar assistindo. Então, a gente vai estar aí à disposição nesse momento. Beleza. Então, só para o pessoal que vinha assistindo aí a live, a gente vai ter alguns sorteios hoje no final da live. Então, a gente pede para o pessoal que puder acompanhar e ir colocando o nome. E a gente pede também, se possível, acompanhar até o fim, né? A novela vai começar só depois da live aí. Então, a gente vai sortear depois
vai ter um livro aí da EPAGRE, que o Claudinei até vai fornecer para o sorteio. A gente vai sortear também um saco de Raifamag, que é um nitrato de magnésio, um nitrato de cálcio, e também um produto que é o Speed, é um produto novo, que a gente está trabalhando aí com a linha de micronutrientes já dentro do produto, bem balanceado aí para a cultura da cebola, e no final a gente pode estar mostrando um pouquinho mais aí sobre. Então a ideia dessa live foi convidar também o Claudinei Curtis, porque o Claudinei a gente conhece já de um bom tempo, e na parte de fertilidade de solo, parte de nutricional de cebola, eu acho que não só na região, eu acho bem dizer no Brasil aí, é uma pessoa aí que está bem à frente. Tem muita gente, muito técnico, que às vezes pode estar acompanhando, e muitas vezes vai interpretar uma análise de solo, puxa as tabelas lá, mas às vezes não sabe que, na verdade, foi um trabalho até que vocês conduziram, né? Que hoje a gente usa para fazer uma recomendação. Então, aproveitar, produtor que estiver assistindo, tiver alguma dúvida, pode mandar a pergunta para a gente ir trocando uma ideia hoje durante essa conversa. E essa questão aí de micronutrientes, né? Quando fala em micronutrientes aí, é uma coisa que gera bastante dúvida, é um desafio grande, por quê? Por causa do passado do micronutriente, que a gente vai conversar um pouco, e também os desafios aí do que vem de coisas novas, produtos novos, que a gente pode estar usando aí para melhorar nessa questão aí de nutricional da cebola, aí a campo, quando vocês trabalhavam. Boa noite, pessoal. Então, o que eu via mais dificuldade, pensando lá em 2009, antes de eu ter começado a faculdade e tudo, era principalmente em questão de análise de solo, eu via. Era uma época que era muito difícil ter uma análise de micro de solo. Fazia mais uma análise macro, micro, meio talvez empurrado por um sistema bancário, alguma coisa assim. Faltava um pouco nessas análises, por exemplo. Talvez colocar no solo alguma coisa. Muita questão de pacote nutricional, talvez a gente, até por mim como produtor, eu estava um pouco menos informado. A gente acabava usando muitos pacotes de produto. Por exemplo, até hoje ainda acontece, mas naquela época eu via principalmente a deficiência de uma análise de solo com micro. Que hoje eu vejo na nossa região, já quase todos os produtores utilizam, falta um outro, mas consegue se basear um pouco melhor em cima disso, né? Olá, e se puder contar um pouquinho, tu é agrônomo, trabalha a campo, né? A gente tem mais colegas aí que trabalham juntos na Leão. Falar um pouquinho aí, qual que é o jeito que a gente tem trabalhado, né? Na Leão hoje, visando essa parte aí de complementação aí nutricional. Né? Puder falar um pouquinho como é o passo a passo que a gente tem trabalhado, eu acho que é legal aí, pô. Eu acho que tudo, principalmente nós estudamos isso, nós vamos começar com uma análise de solo, né? Vamos ver o que tem de eficiência de solo, tentar melhorar na medida do possível, né? Tanto de calagem, quantidade de boro, os micros em geral que pode ser melhorado na parte de assolo. No pós isso, a adubação nós tentamos levar o mais balanceado possível durante o ciclo, né? Porque eu acho que além da falta, o excesso também é um mal que acontece, né? Então são duas vias, então tentar levar a planta bem equilibrada, né? A parte de não empurrar produto, que eu acho que é uma parte bem importante, né? Tentar levar. Nós somos todos engenheiros agrônomos, temos CPF, eu digo que cada um tem que posicionar da maneira melhor possível para o produtor, né? Porque o produtor tem que ter rentabilidade, né? Eu acho que é a visão que eu vejo da Leão e é a visão que a gente tenta passar também como engenheiro agrônomo. E o Claudinei, às vezes também, né, já trabalha há anos aí na área, mesmo antes de trabalhar na EPAG. Filho de agricultor. Já é agricultor, né, também. Talvez comentar um pouquinho, Claudinei, o que você vê que mudou lá de, sei lá, 20 anos atrás para hoje? Essa parte aí mais fina, vamos dizer, aí da parte agrícola. Sim, Ramon, a gente
tem acompanhado, né, há bastante tempo, né, até antes de fazer agronomia, antes de fazer técnico em agrícola, antes de a gente se especializar na área de nutrição, né, a gente acompanha aí a região da cebola aí há mais de 25 anos, né. Então, basicamente a gente viu isso lá na década de 90, né, que começou, praticamente não se usava, o pessoal foi excursão para São Paulo, começou a ver que já lá o pessoal já usava aí a partir de 95, mas na sequência, né, a partir de 95, começou a se ter uma oferta desenfreada desses produtos aqui na região, né, de micronutrientes. Na verdade, o produtor, até os técnicos, né, ficavam um pouco perdidos, porque não sabia, né, bem como o Alan comentou, não existia uma análise de solo, nós não tínhamos valores, assim, parâmetros para dizer qual a necessidade que a cebola tinha, né, o nível crítico dos principais micronutrientes, porque, na verdade, o manual, né, como você comentou, a gente tem lá os níveis críticos, mas boa parte daqueles níveis críticos eles foram construídos, né, para grãos. Né? E se a gente for pensar em hortaliças, que é o caso da cebola, ou outras culturas mais exigentes, então a gente tinha muita dificuldade de conseguir. Então isso foi um prato cheio, né, muito para a parte comercial lá no início, a venda desesperada desses produtos. Então, a partir de 2010, né, para cá, eu acho que a coisa começou a ter uma evolução. E agora, nos últimos 5, 6 anos, né, que a coisa evoluiu bem. Né? Então, hoje, como foi colocado, né, a prática da análise de solo é bastante presente na propriedade. O produtor busca fazer isso, o técnico incentiva a fazer isso. Nós temos muitos laboratórios bons, seja na região, seja no estado, seja na nossa região, né? Mas nós não precisamos mandar fazer análise fora também, aqui do sul do Brasil. Muita gente até manda para São Paulo, mas não há essa necessidade. Até é importante que essa análise seja feita no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, porque os parâmetros de pesquisa dos últimos 50 anos estão com base nas metodologias de análise usadas aqui no sul do Brasil. Então, você pega uma metodologia usada lá em São Paulo, ela é diferente, né? E isso pode dificultar muitas vezes a interpretação desses dados. Então, a gente evoluiu muito, mas sempre foi muito polêmico a questão dos micronutrientes. Né? Foi sempre muito polêmico. Com isso também a questão da adubação foliar, adubação no solo, várias questões que também sempre foi muito polêmico. Né? Então isso tem sido, claro, a gente tem... eu comecei a estudar um pouco isso já desde lá dos anos 2000, né, quando eu terminei a agronomia, em função de toda essa... assim, essas dúvidas que ocorriam aqui na região, essas polêmicas, né, a gente procurou estudar um pouco mais, se aprofundar, para trazer resposta para o produtor e a gente saber, né, qual produto usar, que momento usar, saber interpretar, né? E no início a gente teve momentos aqui que teve dificuldade de interpretar qual problema estava ocorrendo, né? Quem já trabalha mais tempo deve ter ouvido falar no chifre de bode, né? Que por alguns anos o pessoal teve dificuldade de identificar, depois foi identificado o problema de manganês, até o problema de boro. Então, foram vários desafios que foram enfrentados aqui na região pela equipe técnica. Mas eu acredito que agora a gente tem claro que a gente ainda tem muito para evoluir, para refinar, né? A gente tem trabalhado, até tenho focado agora nos últimos anos algumas pesquisas aí, né, para tentar identificar de forma bem clara, né, quais são os níveis críticos de zinco, de manganês, né? Pretendo fazer com outros micronutrientes, com boro, cobre, quem sabe até molibdênio, né, para que a gente tenha, né, possibilidade de indicar para o produtor sempre posicionar de uma forma que ele possa ser mais assertiva possível. Que nem, só voltar um pouquinho, né? Que nem a gente trabalha na Leão aí já, vamos para o 7º ano já de trabalho, e são muitas empresas, né, vindo oferecer produto e chega lá com aquelas pastas, coisa mais linda do mundo e resultados. Mas a gente sabe que nem tudo é tão milagroso assim, né? Até para a gente que trabalha na parte comercial, tu tem que ter um conhecimento para também
selecionar o que tu vai levar para o teu cliente, né, vamos dizer assim. E como teve essa onda da parte nutricional, parte de folhar, agora também iniciou a onda dos biológicos. Então, assim, não tem nada a ver com o tema, mas, nossa senhora, agora tem tricoderma da bananeira plantada lá no Nordeste, muita coisa, sabe? Então, cada vez mais a gente vai ter que se basear. Foi resultado dos produtos já testados em empresas sem vínculo, né? Para daí a gente estar levando isso para o campo aí adiante. Mas, ô Claudinei, agora para falar um pouquinho, entrando mais no assunto, né, da parte nutricional, micronutriente. Né? Às vezes, nós falamos em micronutriente, às vezes tem o produtor que às vezes sabe quais são, mas às vezes vai explicar um pouquinho, né, o que seria um micronutriente, um macro, às vezes até para todo mundo aí entender. Eu acho que se pudesse dar uma explicadinha, eu acho que seria legal. Sempre há, né, alguns questionamentos, mas é bem simples, né? Muitas vezes a gente pensa micronutriente, que é um nutriente mais pequeno, macro, porque é um nutriente maior, né? Não é isso. Então, de uma forma bem simples, nós poderíamos falar o seguinte: macronutriente, as plantas precisam na ordem de quilogramas por hectare. Né? Então, cálcio, magnésio, fósforo, potássio, né? A gente precisa na ordem de quilogramas por hectare para suprir as plantas. Né? Com nitrogênio, potássio, você precisa aí mais de 100 kg, dependendo da cultura. No caso de micronutrientes, a gente precisa de algumas gramas. Uhum. Ferro, que é mais preciso, então, falando de cebola, 500, 700 gramas por hectare. Boro, manganês, 200, 400 gramas. Cobre, 50 gramas. Então, são quantidades muito pequenas. Mas nem por isso nós podemos esquecer, né, de levar em consideração. Né, porque o que acontece? Então, a gente sempre fala isso, eu tenho os nutrientes da quantidade para mim produzir, por exemplo, 40 toneladas de cebola. Né? Tem o Zumaco, tem o NPK, mas, por exemplo, cobre. Eu preciso de 50 gramas, mas eu só tenho 40 gramas. Certo. Se faltar essas 10 gramas, a minha produção vai se limitar àquela quantidade que eu tenho disponível desse nutriente. Então, por isso é extremamente importante. As pequenas, isso também traz uma dinâmica diferente de aplicação. É claro que eu posso, claro, aplicar via foliar ou via solo. Existe uma diversidade de formas em função também dessa quantidade. Então, de forma bem simples é isso, né? A gente precisa da ordem de gramas por hectare, ou seja, quantidades bem pequenas. O pessoal está entrando na live que às vezes não pegou bem o início. Só relembrando que a gente vai fazer um sorteio no final. Então vai ser sorteado um livro aqui que o Claudinei Curtis trouxe aqui da Lepai, sobre fertilidade do solo para a cultura da cebola. A gente vai sortear também um saco de Raifa Mag, que é um nitrato de magnésio, um saco de nitrato de cálcio e um saco de Speed, que é um produto com manganês, boro e zinco. E quem puder, então, só lembrando de botar o nome ali, vai botando ali na live o nome. E se puder estar acompanhando até o fim, aí a gente agradece aí para depois estar fazendo o sorteio. E quem tiver pergunta, pode também escrever, mandar, aproveitar que o Claudinei está aí para nós estar tirando aí todas as dúvidas aí. Então a gente vai dar continuidade aí no assunto. Claudinei, sobre a parte aí de deficiência de micronutrientes, né? O que causa, né? O que é a principal causa na região? O que a gente poderia começar do início aí para o produtor ir pensando na lavoura dele, na propriedade dele? Como a gente descobre que está com deficiência, o que pode estar causando? Sim, é bem interessante essa pergunta, Ramon, porque, quais são os fatores, né, que podem afetar, né, a disponibilidade de micronutrientes? Eu diria para ti que o principal fator é o pH. Tá? Então, o pH do solo tem uma influência extremamente grande. Tanto é que, por exemplo, você passar de pH de 5
para 6, você pode, dependendo do nutriente, diminuir 100 vezes a disponibilidade dele no solo. Então, essa variação em termos do pH, então isso é extremamente importante. Por que a recomendação do pH é 6? Né? Porque a maioria vai aumentar a disponibilidade da maioria dos nutrientes, né? Fósforo, enxofre, cálcio, magnésio, etc. Não vou entrar em detalhes. Mas, por outro lado, né, principalmente zinco, cobre, manganês, boro, cobre, se você aumentar o pH, principalmente na casa de 6,5 ou mais, vai diminuir muito a disponibilidade desse nutriente. Então, isso é o principal fator. Existem outros fatores, né? O tipo de solo, né? Dependendo da rocha que formou esse solo, ela vai ter, na sua origem, mais ou menos micronutrientes. Né? Então, os solos aqui da região do Alto Vale, que a grande maioria, os solos que a gente tem aqui é cambissolo, né? São solos naturalmente pobres em nutrientes e é pobre também em micro, né? E, principalmente, então, a gente tem problemas aí com manganês, boro, zinco, né, principalmente. E ainda tem outro fator, mesmo na região, principalmente, depois a gente vai falar um pouquinho, entrar, por exemplo, manganês, né, nos solos de faxinal, que é o cambissolo úmido, solos com maior teor de matéria orgânica, são solos que a gente tem uma maior deficiência. Além disso, então, o pH, o tipo de solo, o manejo que você tem do solo. Então, se você tem um manejo melhor, você usa esterco, você faz adubação com a planta, com adubo verde, isso melhora também. Quanto mais você mexe, mais revolve o solo, a tendência é diminuir também a disponibilidade. E uma outra situação que por exemplo, por que aumentou tanto a necessidade de micronutrientes na nossa região, que não existia, por exemplo, há 20 e poucos anos atrás. Uma das questões a gente aumentou a produtividade. A gente faz 2 safras por ano em muitas áreas. Então, isso tudo aumentou. Nós produzimos, na década de 90, 10, 12, 15 toneladas de cebola por hectare. Hoje produzimos 35, 40, 50, tivemos produtor até 60. Então, isso aumenta muito a demanda de micronutrientes, né? E aí, como a gente comentou, tem uma safra no verão, tem uma safra no inverno. Então, são um dos principais fatores aí que causa. Então, mais um ainda que é importante colocar, né, o teor de matéria orgânica. Né? A matéria orgânica, então, ela tem, né, uma ligação direta, né, nem sempre aumentando a disponibilidade, né, em alguns casos ela pode até diminuir, mas na maioria das situações ela é uma fonte de micronutrientes. Olá, quiser falar um pouquinho, que nem agora entrando mais particularmente nos nutrientes, né? Vou falar um pouquinho do manganês. Eu acho que primeiro fala como nós temos trabalhado, né? E depois o Claudinei vai dar uma conversada, vamos estar dando uma proseada sobre esse nutriente. O que nós vimos cotidianamente é a aplicação de sulfato, né? Por exemplo, a aplicação de sulfato de zinco e manganês. Nós estamos fazendo na região, nós vimos um resultado bacana, talvez por causa da concentração dos produtos que são mais alta, né? E sempre pensando assim, por exemplo, o clima hoje está mais chuvoso, tentar fazendo umas horas mais amenas do dia, é o que nós estamos recomendando, na parte de zinco e manganês, e se mostra sempre dando um resultado bacana, principalmente o manganês. E a questão de deficiência, onde tu tem visto mais a campo? Olha, principalmente, o Claudinei já colocou antes, né? É a área de faxinal. Principalmente o manganês acontece muito, não sei se são só os mais laváveis, o que acontece, mas... Posso falar? Acontece mais nessas áreas, assim, a campo que nós vimos, né? E uma coisa também que eu tenho notado, dependendo do herbicida que tu usa, também está demonstrando mais deficiência de manganês. Verdade. Então, talvez o Claudinei quiser entrar no nutriente em si, para dar uma conversada, que eu diria que hoje em cebola é um dos nutrientes que tu mais fácil mostra resultado, vamos dizer. E mais aplicado também. Eu acho que é um dos mais utilizados. Mas falar um pouquinho sobre o que causa a indisponibilidade dele, a correção, se a gente pode fazer via solo, se é melhor via folha. Eu acho que isso é importante. Tranquilo, Ramon. O manganês, né, sem sombra de dúvida, hoje na nossa região já há bastante tempo, né, um dos principais, e também ele também é muito claro, né, os sintomas de deficiência.
né, de manganês. Até a gente trouxe aqui 2 vasos aqui, né, para quem está nos assistindo, né, aqui na minha direita um vaso com plantas deficientes em manganês, aqui na minha esquerda um vaso onde a gente aplicou a quantidade necessária, né, tanto no solo quanto via foliar de manganês. Então é bem claro, né? É o mesmo tipo de solo, o mesmo pH, a mesma adubação, a mesma semente, o mesmo dia semeado, todos os tratamentos são exatamente o mesmo. A única coisa diferente que a gente tem entre essas duas situações, um tem manganês, né? O outro, nesse caso aqui, não tem manganês, né? E isso mostra, né, plantas desenvolvendo, a planta tem as folhas caídas, as folhas, a planta mais amarelada. Geralmente a gente tem estrias com verde claro e verde escuro. Isso é bem claro aí nas nossas áreas. Então, o que causa geralmente o problema da deficiência de manganês? Como a gente comentou, né, o principal deles é o pH, né, tem uma influência bastante grande. Então, exagerou no calcário, pH acima de 6, 6,4, 6,5, aí já começa a ter mais problemas. Calcário mal incorporado, né, uma situação até que a gente sempre tem abordado. O calcário é importante, principalmente quando você aplica mais de 5 toneladas, incorporar esse calcário com o arado, faz uma aplicação de metade da dose, aplica outra metade, faz uma gradagem, né, aração e gradagem, para incorporar bem esse calcário até 20 centímetros de profundidade. Isso é extremamente importante no caso do manganês. E uma outra situação, né, que o Alan colocou, bem, por que ocorre principalmente em solos de faxinais? Então, os solos da nossa região, se a gente for para o meio oeste de Santa Catarina, que é um outro tipo de solo, que a gente chama de nitrossolo, é muito menos frequente. Por quê? Porque é um solo que já tem uma disponibilidade naturalmente maior de manganês. Tá? Os nossos solos são pobres e, no caso dos solos de faxinal, que a gente chama tecnicamente de cambissolo único, por quê? Porque sempre você tem maiores teores de matéria orgânica. No caso do manganês, a matéria orgânica ela acaba aprisionando o manganês, a gente acaba quelando o manganês. Tá? Isso pode acontecer também com cobre, com ferro, mas na nossa região é muito comum esse problema, então, que a matéria orgânica acaba contribuindo para diminuir a disponibilidade desse nutriente. Formas de aplicação, né? Como foi colocado aqui, né? A gente na IPAGRE, trabalhando com pesquisa, nós não trabalhamos basicamente com produtos comerciais, né? Existe uma gama muito grande, a gente não tem como testar aí 100, 200 produtos comerciais que existem no momento, né? A gente trabalha com sais. Os sais são eficientes, né? Tanto aplicado às vezes via solo ou via foliar. No caso do manganês, né, os trabalhos que a gente tem feito no passado, né, tem mostrado uma eficiência muito boa, né, das aplicações via foliar. Tá? Usar sulfato de manganês via foliar, né, a gente tem recomendado aí 0,8 até 1%. Né, o que significa isso? Né? 800 até 1 kg de manganês para cada 100 litros de água. E aplicar preferencialmente, né, nas horas mais frescas, principalmente agora, quando a gente começa a ir para o final do ciclo, que a gente tem períodos mais quentes. Importante que faça essa aplicação, né, sempre depois das 4 da tarde, para evitar, né, como é um sal, né, e se tiver temperatura muito elevada, pode ocorrer a queima. Nós estamos agora com esses vasos que eu trouxe aqui, são de trabalho de pesquisa que a gente está fazendo no momento lá na IPAGRE. E a gente tem verificado que é possível também, Ramon, fazer essa correção via solo. Tá? A gente ainda está fazendo esse trabalho, já fez em casa de vegetação no passado, está repetindo, estamos fazendo a campo. No campo a gente tem mais dificuldade, em função da variabilidade que tem na área, tem mancha, né? Mas para nós tem mostrado que no vaso aí, né, os teores que a nossa tabela de recomendação fala, aí, ó, fazer uma análise de solo e ele tiver lá 5 miligramas, 5 ppm, dá para considerar que é um teor adequado. Tá? No caso via solo, né, os resultados preliminares, isso não é uma recomendação ainda a campo, mas em torno de 20 quilos por hectare puro, né, seria o equivalente aí, em torno da quantidade que vai ter lá no treino, em torno de 80 quilos de sulfato de manganês. Então aí tem a dificuldade de como eu aplicar essa quantidade. E
nos trabalhos que eu fiz ano passado, tanto aplicação via solo ou foliar, não há diferença. Então, a aplicação via foliar, ela hoje acaba tendo uma praticidade maior, né? Se você tem uma deficiência maior, aplicar semanalmente, aí, pelo menos 6, 8 vezes. E se a deficiência não é tão intensa, né, pode aplicar a cada 14 dias, aí, né, 3, 4, 5, até 6 vezes, dependendo da intensidade aí da deficiência. Sim. Do manganês via solo, né? Uma questão, Claudinei. Apliquei manganês via solo para plantar cebola. Eu posso considerar essa correção para uma safra? Vai ficar residual? Eu queria entender do manganês, se ele é um nutriente que lixivia mais, vai ter mais perca, como é que é a movimentação dele no solo? Bom, o manganês no solo, ele não lixivia muito, né? Mas ele, como eu comentei, principalmente nesse solo, que você tem um teor alto de matéria orgânica, você vai adicionar ele no solo, né? Como a matéria orgânica é alta, ou se o pH for elevado, ele vai, com o decorrer do tempo, vai quelando ou vai, né, ficar absorvido lá pela argila do solo. Então, no caso do manganês, é necessário aplicar ele quase que anualmente. E ainda, se puder colocar ele na linha, em vez de ser a lança, é uma possibilidade. Também, né, Ramon, pode ser usado produtos quelatizados, né, embora esses produtos geralmente, às vezes, tenham uma concentração mais baixa, mas é uma opção que o produtor pode estar, se ele achar que é viável, né, mas geralmente o que acontece é que produtos à base de sais têm um custo menor. A única situação é que muitas vezes, né, impede um pouco mais a mistura, né, com outros produtos. Tem uma pergunta aqui do Flávio Schmidt, Claudinei, já vou fazendo. Quem tiver mais perguntas, pode ir mandando aí, a gente vai conversando. Só lembrando que é sobre a parte mais nutricional, né? Até tem uma pergunta aqui mais para a parte de doença. Não é muito dentro do assunto, né? Mas aí a gente vai falar aqui sobre a pergunta do Flávio Schmidt. Se eu posso misturar manganês, sulfato de manganês, com fungicida? Olha, aí vai depender, né? A gente não tem, por exemplo, teste com todos os fungicidas que estão aí no mercado, né? É bom evitar, tá? Se você fosse fazer uma aplicação com, por exemplo, uma aplicação com o mancozeb, ou um produto à base de cobre, poderia misturar, tá? Porque normalmente não tem problema. Por exemplo, o mancozeb, embora ele não seja uma boa fonte, ele acaba sendo uma fonte de manganês, porque ele tem uma alta concentração, mas ele não é uma boa fonte. Então, eu diria para evitar, por exemplo, principalmente para usar um triazol, né? Então, você pode até aumentar aí a possibilidade de haver queima. Falando isso na questão de um sal, né, que seria o sulfato de manganês. Agora, os produtos quelatizados, né, aí cada fabricante vai ter uma recomendação. Muitos deles aí é possível sim. Outra questão, já entrando nesse gancho dessa pergunta, já vi muitos casos tem a lavoura de cebola, deu ali, sei lá, uma semana de estiagem, tem previsão de chuva semana que vem. O produtor não irrigou, cebola já está com estresse hídrico. O produtor fez fungicida, muitas vezes triazol. E ele vai lá antes da chuva e aplica lá sulfato de manganês. 3 kg por hectare, 300 litros de água, tudo certo. Mas escapou a chuva e o cara não irrigou. Às vezes falar um pouquinho dos cuidados da questão do sulfato, e a gente viu muita área aí do produtor queimar a lavoura, e muitas vezes é com nutriente mesmo. Então, qual seria o ponto certo? É melhor, eu gosto de recomendar a lavoura, sei lá, após uma chuva, está em crescimento, vindo crescendo bem, não está faltando água, nunca vai ter problema de queimar se não fizer mistura, não tiver. Então, eu acho que é uma questão aí que dá para nós entrar. É tranquilo, né? Como a gente já comentou, né? Não concentrar muito a dose, né? O manganês seria no máximo 1%, né? Aí, se você vai misturar daqui a pouco, você pode até misturar com, por exemplo, com sulfato de zinco, pode misturar. Nesse caso, a gente recomenda já diminuir
a recomendação do manganês é 1%, a do zinco é 0,5%, usa metade de cada. Né? Então você vai diminuir a concentração pela metade de cada um, para daí estar aplicando para evitar esse problema. Então, como a gente comentou, sempre no final da tarde seria a melhor essa recomendação. E essa situação que você coloca, a planta com estresse hídrico, mesmo para você aplicar, você está com a planta com estresse hídrico numa seca, você aplicar qualquer nutriente que você aplica no solo, a planta vai absorver? Não vai. Tá? Da mesma forma, na folha, ela vai absorver mais? Vai. Até vai absorver mais. O que acontece? A planta ela vai estar fechada. Quando abre, se ela está em estresse hídrico, quando você tem a luminosidade, ela vai fechar o estômago, vai se fechar o máximo possível para perder menos água. Então, a absorção de nutrientes ela vai diminuir drasticamente. Então, o ideal é, como você falou, por que você aplica um herbicida numa condição com solo úmido, uma planta em pleno crescimento? Porque a planta vai absorver mais. Então, o micronutriente também deve ser numa situação que a planta está crescendo, que ela está numa boa condição, sem estresse, com certeza vai ser maior essa absorção do micronutriente. Aqui tem mais uma pergunta do Bruno Medeiros. Em anos mais chuvosos e com pouco período de luminosidade, quais as deficiências podem ocorrer e quais medidas tomar? Aqui esse é mais um geral, acompanhado dos micro, né? É um geral. Eu diria para ti assim, que a gente está falando de manganês agora. Em anos chuvosos, ele ocorre também a deficiência de manganês, mas ela é mais frequente e mais intensa em anos mais secos, mas ela ocorre também. Tá? Então, uma preocupação geralmente com aqueles nutrientes que têm possibilidade de lixiviar. Então, o boro vai ter que tomar um cuidado maior, falando de micros, né? Porque o boro ele é um nutriente que o íon borato ele não se liga na argila do solo, não vai se ligar com outros nutrientes, então ele pode lixiviar mais facilmente. Mas, de qualquer forma, né, o zinco, o manganês, o próprio cobre, é importante você estar monitorando e se há deficiência, se há problema na área, está aplicando. Porque se você tem chuva muito intensiva, você tem um período para absorção também desses nutrientes. Vão de horas até dias. Então, se você tem chuva frequente, geralmente vai lavar mais e você não vai ter uma eficiência tão boa das pulverizações. Acho que para nós dar continuidade no assunto, o pessoal vai mandando perguntas, depois a gente vai conversando. Mas primeiro nós vamos tocar mais um pouquinho, daí depois faz a pergunta. Ali ela quiser entrar na parte do zinco, né? Vamos... Sim, o que acontece? Zinco, nós estamos fazendo, principalmente eu vejo muitos produtores aplicando sempre o sulfato antes, via solo. Sulfato de zinco, tipo 10 kg por hectare, alguma coisa assim. A recomendação nós também fizemos. Mas o mais comumente usado, que eu vejo, que é a aplicação de zinco e manganês. Misturar. Misturar. Não sei se tem alguma ligação entre os dois. E qual seria a melhor correção, né? Pensando baseado na análise de solo. Isso. Talvez o produtor até por praticidade, né? Mas não quer dizer que falta um, está faltando o outro. Mas tem essas ligações, como eu falei, o pH tem uma influência direta, então se está faltando um, pode estar faltando o outro. Se você está um solo com matéria orgânica baixa, tende a faltar zinco também, né? Então talvez pela prática, ele vai aplicar um, já acaba aplicando o outro, né? Então ele pode conciliar, né? O que tem, geralmente, essa questão da aplicação via solo, né, tem sido até trabalhos que a gente tem feito lá na IPAG, né, que a gente concluiu lá em 2010, né, a recomendação também desse boletim técnico aqui, a própria recomendação do manual de adubação, a gente faz essa recomendação, né, a partir de 2016 foi incluído, né, no novo manual essas recomendações, que foram todos os trabalhos feitos ali na IPAGRE. Então, o zinco, né, ele se mostra mais eficiente quando eu aplico ele via solo. Tá? Esse trabalho tem se visto isso com cebola, mas isso também é evidente, né, para milho, para outras culturas, né, a aplicação sempre via solo. Mas o produtor, por exemplo, ele implantou a cultura da cebola, não aplicou antes da implantação via solo. É claro que ele pode, né, fazer via foliar, embora não vai ter a mesma eficiência, mas ele vai ter, né, uma eficiência razoável e ele vai, com certeza, suprir essa deficiência. Então, o zinco, né, pela forma
via solo ele tem uma eficiência maior, que pode ser ele aplicar via pulverização, né, e pode até misturar lá com um glifosato antes de implantar a cultura. Ele pode também estar usando isso em alguma formulação. Sim. O manganês, como a gente comentou, pode também ele estar usando numa formulação de NPK, algum outro nutriente. O que vai acontecer é que, no caso do manganês, você não vai conseguir essa quantidade que a gente falou, aí, 10, 20 quilos. Sim. Geralmente as empresas colocam uma quantidade pequena, aí vai ter 2, 3, 4 quilos por hectare. No caso do zinco, quando a quantidade aí, ela é entre 2 e 4 quilos por hectare, geralmente a gente consegue colocar, embora a maioria dos produtos aí no mercado tem ali 0,1% de zinco, por exemplo. Se você aplicar 500 quilos, vai ter 500 gramas. Se aplicar 1.000 quilos, vai ter 1 quilo. Então a gente precisa de 3 quilos. Um outro fator que é importante considerar, no caso do zinco, é que ele, diferente do manganês e do boro, que a gente vai falar mais adiante, ele tem um efeito residual. Então, se eu colocar 3 a 4 quilos de zinco neste ano, o ano que vem, é importante eu monitorar via análise, mas muito provavelmente eu não preciso aplicar por 1 ou 2 anos, repetir essa aplicação. Tá? Daí, assim, continuando na parte dos micro, né? A questão do boro, eu até estive participando no mês passado, agora, nós estivemos lá no Rio Grande do Sul durante 2 dias, de um evento que o nome é Fisiologia no Campo. Então lá teve vários professores lá palestrando e falando da parte nutricional. E o que me chamou muita atenção é que teve muito trabalho apresentado em cima de boro. Claro que lá não era voltado para cebola, era voltado para grãos. E uma das coisas que chamou atenção foi que eles tiraram um relatório de todas as áreas que foram campeãs de produtividade de soja no Brasil. E eles notaram que todas as áreas tinham em comum 2 coisas. O boro dessas áreas, o teor dele, quando pega uma análise, estavam todos acima de 1. E o enxofre, que a gente não vai entrar muito a fundo, eles estavam acima de 20, que seria o que me chamou muita atenção. É bem certinho a recomendação que a gente tem trabalhado em cebola. Então, entrando na parte do boro, Claudinei, fala um pouquinho também da parte de correção desse nutriente e da importância aí dele, como a gente pode estar trabalhando. Boro, Ramon, também então, é um nutriente que, assim, frequentemente ocorre deficiências, né? A gente já não tem mais tanto como tinha no passado, porque o produtor, os técnicos têm se preocupado com isso, têm feito correções frequentemente, né? Mas o boro, como os demais, né, são nutrientes extremamente, embora em pequena quantidade, mas no caso da cebola é extremamente essencial, né? Participa tem função aí na ativação de várias enzimas, na questão no transporte de açúcar, né, da folha para o bulbo, então ele é fundamental, né? E ele tem essa necessidade também muito clara no período de pegamento das plantas, né? Ele ajuda principalmente na emissão do sistema radicular, juntamente com o cálcio. E o que tem causado, o que causa assim, mais frequentemente os problemas com boro são a questão do pH, né, e principalmente o teor baixo de matéria orgânica, né, que é frequentemente na nossa região, né. Se você pegar provavelmente um solo aí com teor com 3, 4, 5% de matéria orgânica, que é pouco comum, não vai ter resposta, mas na grande maioria das nossas áreas aí está abaixo de 3 ou até abaixo de 2. Então nessas áreas a gente tem verificado, né, que aumenta a necessidade de manejo com o boro. Como você falou, isso é uma questão que também a gente levanta aqui, o que está lá no manual, por exemplo, a necessidade de 0,3 miligramas, 0,3 ppm, isso muito provavelmente trabalhos que foram feitos no passado, com produtividades menores de grãos, a gente produzia 100 sacas de milho, produzia 50, 60 sacas de soja, é uma coisa que
né? Está sendo revisto isso aí. Né? Então, o boro é no mínimo 0,6, né? Como você falou, 0,8, 1 miligrama seria um teor que a gente pode considerar que não vai ter falta desse elemento. Um outro fator que pode influenciar também o boro é o excesso de potássio. Né? A gente no passado teve muito problema com excesso de potássio, né? Atualmente isso já reduziu bastante. Né? O produtor, eu acho que está usando com mais parcimônia, até pelo custo que ocorreu do potássio nos últimos anos. E também o outro fator que é a entrada da cultura da soja nessas áreas. Né? A soja tem uma extração bem elevada de potássio. Então isso também tem feito com que houvesse uma diminuição dos teores de potássio nas áreas. E no caso do boro, como a gente comentou, tem essa necessidade e também, né, o posicionamento dele, a gente tem visto isso com o nosso trabalho de pesquisa, embora ele tenha uma resposta bastante importante quando aplicado via folha, mas a resposta quando é via solo, ela é melhor. É melhor. Né? Então a gente tem dados mostrando, né, a gente teve ganho de produtividade quando aplicou via folha em áreas deficientes, mas ela foi assim, o dobro, né, o resultado quando foi aplicado via solo. Então, tem uma série de produtos, pode ser usado via fertilizante NPK, pode ser usado os sais aí, tem boro, né, o taborato, aí tem o bórax, tem o ácido bórico, né, tem produto que o pessoal tem usado muito aí, o solo bor, né, que tem uma solubilidade alta, né, isso tem facilitado muito. Né, no passado a gente tinha muito produtor não quer nem ver, né, sais à base de boro, porque a gente tinha produto ruim no mercado, com uma diluição baixa. Né, e nesse caso dos sais aí, se o produtor quiser aumentar, né, a solubilidade dele, né, aumentar um pouquinho a temperatura da água, e vai praticamente dobrar, né, a quantidade. Mas esse produto que a gente tem hoje aí no mercado, né, o octaborato, aí, ele tem uma solubilidade muito boa. Então, pode ser usado via fertilizante ou... Está vindo, Claudinho, alguns produtos, agora eu não vou saber o nome da rocha, mas é o Lexita, se eu não estou enganado. A questão sobre essas fontes de boro aí dessas rochas. Eu posso estar fazendo uma correção pensando a um longo período, um longo prazo. Acho que está vindo muita novidade também em produto. Pode jogar granulado. Muito produto, tem entrado muito produto. Produtos novos, né, formulações novas, ou as formulações antigas aí têm sido colocadas, né, com mistura com outros produtos. Mas no caso da Olexita, né, ela teria essa vantagem que o boro é solúvel, existe via, então a Olexita ela vai liberando gradativamente. Certo. O problema é assim, né, você pega uma Olexita aí que tem, vamos supor, pegar um produto aí que tem a 10% de boro, você quer 1,5, 2 kg, então não vou aplicar 10, 15 kg. Que acabam facilitando. Uma outra situação que geralmente a gente sempre tem problema com boro, né, complementando, principalmente a gente tem um estresse hídrico logo depois do transplante. Muitas vezes o produtor está ali naquela foco, né, muito intenso no transplante, com mão de obra, e às vezes acaba demorando um pouquinho para fazer a irrigação, ou atrasa um pouquinho a irrigação. E ali é muito fácil de entrar a deficiência de boro, né? A planta precisa, né, no arranque aí, como a gente comentou, né, no desenvolvimento do sistema radicular, esse aporte de boro. Certo. Alan, tem alguma pergunta? Eu acho que boro, eu pensava assim, pelo que foi falado, tendo por exemplo, um adubo, um micro de um 100, sempre optar com um micro já na formulação, por exemplo. Se você tem essa possibilidade de compressão, sim. A dificuldade é como a gente comentou no caso do 5, você tem 0,05, 0, uma quantidade, isso é uma coisa que eu tenho até, que a gente tem questionado algumas empresas de fertilizantes, né?
a grande maioria não supra a demanda. não supra essa demanda, e a gente tem, a maioria das empresas não querem fazer esse adicional, porque aumenta custo. A gente considerar as cebolas, hortaliças, o volume em relação à soja, milho, é um volume muito pequeno, então eles, com algumas exceções aí, né, existem, né, empresas aí que estão até hoje buscando atender essas demandas aí, formula um produto que tenha específico, tenha 1 a 2 kg de boro, tenha lá 3 a 4 de zinco, tenha lá 10 de... Isso seria o ideal, né? Se conseguisse colocar isso tudo via fertilizante, facilitaria o manejo para o produtor. Até tem um produto que a gente trabalha de adubação de base, que é um multicote, que é um produto da Raifa, e a gente montou ali a fórmula, o que seria o ideal pensando em cebola. E no produto, todo boro, zinco, cobre, tem um pouco de manganês, mas aí a gente já sabe que o manganês ele responde mais via folha. E já está no produto. Então foi conseguido colocar as quantias já ideais, vamos dizer, para suprir uma necessidade. Então isso daí foi um diferencial aí que a gente viu também para melhorar as produtividades aí na região aí também. E agora, indo finalmente, se alguém tiver alguma pergunta, vamos aproveitar e já vamos fazer, então já para... Tem duas até. Tá. Da Daniela Dias. O condicionador de solo pode ajudar na disponibilidade de micro também ou só nos macronutrientes? Eu não sei de qual condicionador de solo que ela está se referindo, né? Porque a gente tem vários produtos, né, que podem ser usados como condicionador de solo. O que acontece é o seguinte: se você usar um condicionador de solo, que ele vai melhorar, que ele vai desenvolver mais o sistema radicular, a planta vai conseguir buscar melhor esse nutriente, isso vai melhorar, né, vamos dizer assim, a performance da planta para estar buscando esse nutriente. E se ele melhorar, vamos dizer assim, o ambiente que a planta ali está inserido, com certeza vai também aumentar a absorção do nutriente. Agora, teria que saber qual condicionador e qual o objetivo desse condicionador. Né? Normalmente, eu acho que eles são ácidos úmicos e carbono orgânico, né? Focado em enraizamento mais, né? Mas se ele promover maior enraizamento, né, vai ter mais acesso. Vai ter acesso. Agora, entrando nessa linha, há muitas dúvidas ainda em relação a esse tipo de produto, né? Sim. A gente não tem dúvida que esses produtos aí, eles interferem na planta, aumentam a absorção em condição controlada. A campo, né, nem sempre. Principalmente se tiver uma condição aí de matéria orgânica baixa, talvez ele acaba tendo um efeito melhor, né? Beleza. Do Flávio Schmidt. Raiz rosada. Qual seria a maior eficiência? Tem algum nutriente que pode afetar a raiz rosada? A raiz rosada, na verdade, é uma doença, não é bem a minha linha, né? Mas o que a gente tem visto, né, na literatura, por exemplo, que pode afetar, né? Condições que vão gerar um estresse para a planta, né, vai aumentar o problema de raiz rosada. Né? Um deles que a gente verifica na literatura, por exemplo, um excesso de potássio, que torna o solo mais salino, vai aumentar, pode aumentar os problemas. Então, se você tiver alguns desequilíbrios nutricionais, isso vai afetar a questão da raiz rosada. O ideal seria a rotação de cultura, né? A gente sabe que a gente não tem disponibilidade diária, né, para isso, mas fazer um manejo mais assertivo possível, buscando o equilíbrio nutricional. Isso vai favorecer a planta a ter menos problema de estresse e o melhor desenvolvimento. Provavelmente vai ter menos problema com raiz rosada. Agora, já indo mais para os finalmente, tem um nutriente que a gente deixou por último aqui, que é a questão do cobre. Né? A gente vê que o cobre muitas vezes foi esquecido. Era um produto muito utilizado, tanto os produtos à base de os produtos químicos, né, fungicidas, quanto também nutricionais. Então, são produtos que o pessoal, com a vinda dos protetores, aí, mais tipos, foi meio que deixado de lado.
E no último ano, aí, nos últimos 2 anos, a gente tem voltado a utilizar nos posicionamentos, principalmente em épocas como essa, que tu tem uma cebola com crescimento muito rápido, muitas vezes ela não tem uma estrutura ainda bem fortalecida, a gente tem notado que o cobre tem ajudado para te ter uma planta mais de pé. Todos que foram falados aqui ajudam, mas o cobre a gente tem notado isso. Queria que o Claudinei falasse um pouquinho então sobre o cobre, da importância que teria e como a gente pode estar utilizando, posicionando esse micronutriente, pensando em ter uma qualidade de planta aí superior. Bem lembrado, Ramon, né, a questão do cobre, né? No passado a gente usava muito intensivamente, né, o cobre, né? Eu ainda não tenho estudos aqui na região com cobre, fiz algum estudo preliminar, né, na época de doutorado, mas a gente verifica que há respostas, né? A ideia até é aprofundar um pouco mais nesse sentido, mas a gente tem trabalhos de literatura mostrando, né, que o cobre tem várias funções, como os demais nutrientes, mas uma função tônica. Ele é assim, um nutriente, né, precursor da lignina, que vai dar firmeza na folha. Então, se a planta estiver bem nutrida com o cobre, né, com certeza ela vai ser mais ereta, vai estar melhor do que se for uma planta deficiente. No caso, a gente então deixou de usar muitos produtos, né? E eu acho que é um erro, né? Porque o cobre, né, tem essa função bastante interessante, tanto na questão foliar, principalmente, a gente também tem trabalhos na literatura mostrando que o cobre ajuda, ele atua dando maior firmeza para a célula, né? Então isso do bulbo, então você tem um bulbo, teoricamente, ele vai ter um bulbo mais firme, e até a coloração da casca ela pode melhorar, né, se a planta for bem nutrida com o boro, né, com o cobre, né, que a gente estava comentando. E então é um produto que a gente acho que pode estar usando, né? O que teria de possibilidades de fontes de cobre? Então tem fontes foliares como sulfato de zinco, sulfato de manganês, tem o sulfato de cobre, né? Mas esse tem que ser usado uma quantidade baixa, 0,1%, 0,15%, né? Tem uma quantidade baixa porque ele tem um efeito de queima um pouco maior do que os demais sulfatos. Tem produtos aí no mercado, né, que contém o cobre, com quelatizado na formulação. E também acho interessante, né, os próprios fungicidas à base de cobre. Né? A gente tem colegas hoje monitorando, né, o efeito aí de fungicidas à base de cobre, tem mostrado um efeito bastante significativo no controle de bacterioses. Inclusive bacterioses foliares, principalmente em períodos mais chuvosos, como a gente está tendo nesse ano, ou teve em alguns anos passados. Então, fungicida à base de cobre, embora ele não seja uma boa fonte de cobre, mas como a pessoa precisa aí de 30, 40, 50 gramas, ele já vai suprir. Se aplicar 3, 4 aplicações de produto à base de cobre, já vai ter um efeito direto de fungicida e também, né, um efeito nutricional, né, mesmo que seja pouco solúvel, com certeza vai conseguir suprir essa necessidade. Mas é um nutriente que a gente merece mais estudos. Não, beleza. Ó, pessoal, já estamos indo para finalizando aí a live. Vai ter mais algumas perguntas e o Alan vai estar fazendo. E quem não botou o nome ainda para concorrer ao sorteio, aproveita, vai colocando o nome. E no final aí a gente vai estar fazendo daí o sorteio dos brindes. Só vou colocar aqui, vai ser feito sorteio, né, de um livro, né? Só colocar rapidamente, isso é um boletim técnico. A gente tem aqui os últimos 12 anos de pesquisa, né, com nutrição da cultura da cebola, é um resumo aí das principais pesquisas, macro, micronutrientes, a gente fala um pouco do resultado da pesquisa, a forma de aplicação, então tudo que a gente falou hoje aqui está aqui, tá? A gente tem em PDF também, né? Então se as pessoas quiserem, podem colocar num grupo, mandar via e-mail, até pelo WhatsApp, né? Mas vai ser feito o sorteio desse livro aqui, só colocar, né, que é um trabalho aí meu e de mais alguns colegas lá da IPAG, é um resumo aí na parte de nutrição da cultura da cebola.
Beleza. Tem mais alguma pergunta lá? Tem 3 perguntas. Aurélio Vavassori. Silício tem influência na estrutura do solo? Na estrutura do solo? É. Bom, o silício, na verdade, é um dos principais componentes, né, do solo, argila. Areia é um óxido de silício, né? Então, eu não sei bem qual é que seria a ideia da pergunta dele, mas assim, você influenciar a estrutura do solo usando silício não vai influenciar, né? Sim. Agora, o silício, né, os estudos mostram que ele é um produto benéfico. Embora não é um nutriente essencial, ele é benéfico para várias culturas, principalmente para as gramíneas. Existem outras, né, como o café, por exemplo. No caso da cebola, a gente já fez alguns estudos aí e a gente não encontrou o efeito positivo dele, né? Não quer dizer que a planta não esteja mais... que a gente tem, né, uma disponibilidade significativa no solo do silício. Por quê? Porque a argila... ela é composta, a parte dela por silício, então acaba quebrando essa argila, essas moléculas, e acaba ao longo do tempo liberando esse nutriente. Então, no caso da cebola, os estudos que a gente fez não mostraram um efeito positivo, tanto nutricionalmente, pensando nisso, ou até pensando em melhorar manejo, né, os colegas fizeram manejo de pragas e doenças, mas talvez ainda possa ser feito mais aprofundados para verificar isso, né? Lucas Weber, o molibdênio tem função na cultura da cebola? Se sim, qual a sua importância e quantidade a ser aplicada? Essa até eu acho que nós também, nós vimos muita campo parte do molibdênio, não sei se por causa de excesso de algum nitrogênio, assim. Clima também. Acho que é interessante. Essa aqui é uma pergunta legal. É bem interessante a pergunta, né, feita por Lucas Weber, né? Sim, o molibdênio tem uma função bastante importante, né, nas plantas, não só na cebola, como nas demais plantas, né? Está ligado ao metabolismo do nitrogênio. Então a gente tem, né, uma enzima, né, trato redutase, né, que ela vai, né, transformar, né, fazer a metabolização do nitrogênio dentro da planta. Então, ele é extremamente importante. O excesso de nitrogênio que você colocou, ele pode ser um problema, então ele pode induzir a deficiência de molibdênio. Tá? Então, aquelas ondas que tem na folha, muitas vezes, é deficiência de molibdênio. Em alguns momentos, ele pode ser uma deficiência de molibdênio, sim, né? Mas há muitas situações em que essa deficiência, às vezes, ela é causada por um excesso de nitrogênio, que você aumenta muito o nitrogênio, vai faltar molibdênio. E uma outra situação, o processo metabólico do nitrogênio na planta, ligado ao molibdênio, ele tem um gasto de energia. Tá? Então, quando a gente tem um período muito nublado, muito chuvoso, como a gente está tendo nesse ano, por exemplo, há uma tendência de ter um maior problema, aparecer mais a deficiência de molibdênio na planta. Por quê? Porque falta luz, falta energia para esse processo, né? E às vezes nem é. Então, a suplementação ela pode ser importante, né, nessas situações, falta luminosidade, até mesmo que você tenha ocorrido um excesso de nitrogênio, você complementando com o molibdênio, né, pode melhorar a planta, a sair desse excesso. E como na cultura da cebola, né, na soja também tem um efeito muito importante, principalmente na fixação de nitrogênio, são quantidades muito pequenas, né? Então, provavelmente, em torno de 20 gramas por hectare vai ser o suficiente para fazer essa correção. Tá? Uma, duas aplicações. Certo. Sim. Show de bola. Tem mais uma aqui. Marcelo Alves. Toda fonte de cobre é fúngica? Não. A gente tem os fungicidas, né, à base de cobre, mas nós temos fontes de cobre, por exemplo, nutricional. Sulfato de cobre, ele pode ser usado como para nutrir a planta. Sim. Né? Existem outros adubos foliares aí à base de cobre, que você pode usar ele como nutriente. E não parte fúngica. O que acontece assim, uma boa nutrição de cobre
vai ajudar a planta, né, a ter mais condições de resistir algumas doenças, né, porque ele é precursor de alguns compostos, né, que a planta produz, né, para autodefesa. Tem mais luz aqui. Tem Acho bastante que agora. Tá, vamos lá. Pó de rocha vai ajudar em quê? Agora, Vamos ver se tem ação para micro ou não. Bom, a questão do pó de rocha, né, ela é bastante polêmica, até porque a gente tem uso aí, pessoas usando, pessoas recomendando, falta muita pesquisa acerca disso aí, né? A gente ainda participei agora recentemente, né, do Congresso Brasileiro de Ciência do Solo lá em Florianópolis, agora final de julho, início de agosto, foi bastante abordada essa questão do pó de rocha. Ele é usado e indicado como um remineralizador do solo. Tá? Nós não devemos usar o pó de rocha pensando como um nutriente. Sim, não, Né? Então tem que tomar um pouco de cuidado. E existem vários tipos. Né? Existe pó de rocha, por exemplo, rico em potássio, que ele vai te dar um aporte de potássio, vai fornecer uma boa quantidade de potássio. Existe o pó de rocha bem conhecido de todos, que é o calcário, que é um pó de rocha extremamente eficiente, importante, né? E existem os outros aí que estão em estudos. Né? Mas assim, a questão de você usar pó de rocha pensando que vai ter um aporte significativo de nutrientes, principalmente nutrientes, porque você está colocando um mineral primário, ele não está prontamente disponível. Então, ao longo do tempo, com a atividade biológica, com as reações que vão ocorrer no solo, claro que parte desse nutriente que está ali disponível no momento, ele vai, mas isso ainda falta muito estudo. Né? Eu, no momento, tenho evitado recomendar pó de rocha, né? Não sou contra, né? Mas recomendo, claro, desde que a gente tenha um estudo, tenha uma comprovação de que isso vai trazer um resultado, vai trazer um retorno, porque, né, se você olhar o frete, ele é caro, então tem que ser um produto, muitas vezes, que esteja próximo da região, né, que tenha frete barato e que tenha algum aporte de nutriente aí a médio e longo prazo ou a curto prazo para que eu tenha uma viabilidade desse produto. Tem mais uma última. Essa aqui eu acho que já foi até respondida, mas vamos perguntar. Molibdênio na cebola, tem como corrigir? Tem, tranquilamente, né? A gente já comentou. Então, a gente tem sais, né, que posso usar. Não é tão comum aí, mas é possível de conseguir, que deve ser usado na solução do fio. Molibdato de sódio, né, por exemplo. E tem um outro produto agora que me fugiu da memória. O molibdato de sódio é um dos principais, né? Que ele é um sal, pode ser usado, né? Uma quantidade mínima. Não, esse tu aplica via foliar. Como é quantidade muito baixa, você poderia até usar via semente, mas eu não sabia de indicar um produto, mas poderia até usar via semente, mas via foliar vai ter um efeito bem... duas aplicações, por exemplo, de molibdato de sódio. E também tem outros produtos aí tem produtos no mercado aí que são até destinados para soja, por exemplo. Tem molibdênio na sua composição, né, com recomendação via foliar, que pode ser usado porque não tem contraindicação, porque ele é um nutriente. Né? Então é possível de corrigir, sim. Mas então tá beleza. Eu acho que das perguntas aí vamos encerrando agora, porque senão nós vamos virar a noite aí conversando sobre isso. Marcelo Valdinei, da nossa parte, a gente quer agradecer, né? Foi uma ideia aí que a gente teve de fazer essas lives para o pessoal que está em casa ficar um pouco mais próximo, acompanhar um pouquinho mais aí o nosso dia a dia também. E a gente trazer informação. Como eu comentei na última. A ideia não é só trazer pessoal de empresa que a gente trabalha para falar de produto, não. A ideia é trazer pessoas que têm conhecimento em diversas áreas para tentar tirar dúvidas do pessoal, tentar esclarecer coisas que muitas vezes aí o pessoal às vezes não tem acesso no dia a dia. Então, da nossa parte aí, muito obrigado aí por estar aí junto com nós, aí estar participando e estar passando tanta informação aí para as pessoas. Posso fazer um... Pode, fica à vontade. Antes de encerrar, eu queria agradecer a oportunidade do Ramon, né, do Alain, da Leão Agropecuária, dizer que a gente
sempre que é convidado participa, né? Deixar bem claro, né, que eu sou um servidor público, trabalho na IPAGRE, e eu aceito o convite de qualquer empresa, né, que me convida, né? Não faço, né? Já falei para o Ramon, não faço trabalho comercial, mas qualquer empresa que me convide, né? Que as empresas são comerciais e que buscam aprimorar conhecimento, levar informações que estejam ao nosso alcance, a gente sempre está aberto, né? Independente da empresa, independente da situação, a gente sempre atende esse convite e fica à disposição, né? Lá na IPAC, para quem quiser também nos visitar, estamos lá à disposição. Teremos um dia de campo também, que a gente vai estar mostrando vários resultados nessa linha, provavelmente no início de outubro. Obrigado pela oportunidade. Agora a gente vai então fazer os sorteios. O primeiro sorteio aí vai ser o livro aí do Claudinei, então as meninas estão aqui ajudando, já vão fazer o sorteio aí, vamos ver quem foi o primeiro. Ana Paula Vaz. Então ganhou o livro aí de fertilidade. Quer que retira lá na IPAGRE? Não, pode retirar na Leão ou na IPAGRE, diferente, né? Mas a gente leva, então, deixa lá na Leão, pode retirar direto na loja. Então vamos sortear aí os outros prêmios. Deixa eu pegar aqui agora para mostrar. Então vamos sortear agora um saco de nitrato de cálcio, que é o Refacal. Pessoal, tem usado bastante, é um produto bem conhecido já na região. Quem foi o vendedor? Gabriel Nunes. Foi a Luiz. Gabriel Luiz. Cliente lá da Atalanta lá. Parabéns. Já vou levar para te usar amanhã aí. O outro é um nitrato de magnésio. Também é um produto da Raifa. Geralmente a gente trabalha com os dois juntos. Não ficou para essa live, mas outro dia podemos estar falando desses produtos. Douglas Petri foi o ganhador. Parabéns, Douglas. Também já conhece o produto. E, para finalizar, a gente vai sortear um saco de Speed. Esse aqui é um produto novo. Até essa empresa aqui se chama aí. A gente começou uma parceria há pouco tempo. E a gente conseguiu um produto. Onde tem um produto que ele tem. Então é um produto muito interessante por hectare. E o ganhador foi. E pode botar aqui, pode retirar tudo na loja. E para finalizar, eu vou entregar um brindezinho aqui pro. Obrigado. Para não errar prêmio de agrônomo, tem que dar cachaça. Daí tá dando certo. Obrigado. Pode ver? Valeu. Obrigado às meninas aí, o pessoal que acompanhou e até a próxima. Ficamos à disposição. Valeu. Vou ver se tá apagando o meu. Eu vou. Meu Deus, mas é.